Deputada Mônica, da bancada ativista, virou sobrenome. Sim. Virou sobrenome. É a nossa convidada de hoje no Café do Parlamento aqui. Aliás, esse programa vai passar numa outra data, mas deixa eu parabenizar aqui, dia do aniversário. Tchau, deputado. Caio França passando aqui atrás, já parabenizou. Tchau, tchau. Parabéns, mais um aninho de vida aí, 33 anos. 33. Só tá começando, né? Nossa, não, eu acho que os 30 é um marco na vida de todo mundo, e quando a gente faz aquele balanço, né? Como é que eu tô em relação à vida dos meus pais? O que os meus pais estavam fazendo quando eu tinha minha idade? Acho que eu já superei a faixa da juventude. Já, né? Falando aí de balanço, onde é que eu tô, pra onde é que eu vou, como é que foi isso tudo aqui? Primeira vez aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nesse mandato aqui, chegando aí com a novidade de mandato coletivo, 100 dias aí de trabalhos, de ações, um pouquinho mais já, né? 100 dias é um nome só, é um branded, né? Uma marca. Como é que foi essa avaliação aqui da chegada na Assembleia Legislativa e de trabalhos, deputada? Um misto de sensações. A gente está muito feliz, orgulhosos e otimistas com o nosso próprio trabalho, com o trabalho de alguns colegas. Eu acho que essa legislatura tem muitas novidades, muitas pessoas dispostas a construírem coisas novas e dar voz às pessoas que nunca participaram. O próprio mandato da bancada ativista, que é o nosso mandato coletivo, está efervescendo de atividades, de participação, de ideias. Vocês não param. Sim, muita coisa. Acho que é um mandato que consegue cobrir quase a casa toda. Todas as atividades, reuniões, comissões, frentes parlamentares, tem um co-deputado da bancada ativista enfiado. Só lembrando, gente, quando a gente fala Mônica da bancada ativista, é uma bancada mesmo. Uma bancada feita de 9 co-deputados. 9 co-deputados. Nós dividimos as obrigações do mandato e as decisões. Sempre quando eu desço no parlamento, voto, falo, discurso, isso tudo foi decidido antes com os outros movimentos que compõem essas 9 pessoas. E se a deputada está aqui fazendo uma ação, tem co-deputados fazendo outras, às vezes fazendo uma audiência pública, enfim... Acompanhando atividades da casa. Acompanhando uma atividade. Como é que é essa divisão ali dentro do gabinete? Porque a gente tem os co-deputados bem segmentados, né? Assim, para a área da causa indígena, a gente tem negritude, LGBT, maternidades enfim. e infâncias, meio Vocês ambiente. escolheram isso? Foi de propósito? Essa pluralidade? Foi. O mandato coletivo ele não foi pensado pela forma, que todo mundo tem até um certo fetiche pela forma e acha que se colocar um monte de gente numa candidatura e chamar de coletivo vai dar certo. A nossa ideia foi o contrário, a gente pensou sobre pautas, causas, temas que não são debatidos na Assembleia Legislativa, mas que precisavam estar. Que estão na sociedade, né, gente? Sim. Então a gente elencou, a gente foi primeiro pelas temáticas indígenas, LGBTs, negros e negras, meio ambiente, animal, primeira infância, água. A gente listou esses temas e aí a gente foi para os movimentos sociais, para as organizações perguntar, e aí, quem dentro de vocês está mobilizando, reflexionando, produzindo conteúdo a respeito. Eita. E todos eles foram indicados por outro. Por exemplo, eu não conhecia ninguém da organização indígena. A gente foi na Associação Estadual Indígena, apresentou o projeto da bancada ativista e falou: queremos que os indígenas componham um mandato, que tenham voz na Assembleia Legislativa. E é uma mulher, né? Quem vocês querem? E aí eles Pancará. trouxeram Shirley Pancará para a bancada ativista. Então a gente elencou os temas e a gente pensou nesses temas. Era mais amplo, a gente chegou a elencar 15 temas e como o mandato coletivo é complexo, porque não é fácil, principalmente para mim, que eu tô ali no quente do plenário toda hora. Você põe a cara, né, Lina? Não, e vivendo as emoções do plenário. Então, às vezes, eu me emociono, eu me irrito, eu me alegro. E aí eu tenho que o tempo todo ficar reflexionando que eu não sou a parlamentar titular, que eu não estou falando de mim, que eu preciso consultar os outros, o que nós queremos juntos, se eu posso, se eu falo. Como é que é fazer essa peneira? Porque eu imagino, assim, se eu sou de uma causa, eu vou querer que a minha causa seja uma das mais ouvidas, ou olha, me ouve, pelo amor de Deus, me escuta, já que eu consegui esse espaço. Como é que vocês fazem para mensurar isso e para dar voz, dar ouvido, dar rosto para todo mundo? Como é que vocês conseguem mediar isso daí? Tá, a gente Dá para mediar? Às vezes não. Mas imagino. tudo bem, a gente aceita que a política é paixão e que a gente está brigando por defender e para fazer o melhor possível, que faz o nosso mandato muito rico. A gente tem muito respeito um pelos outros e sabe que as pessoas têm acúmulo naquilo que está fazendo. Então, se a gente discorda muito, a gente dá um tempo, reflete e chama outras pessoas, outros especialistas, outros movimentos, outras organizações que estão pensando sobre isso para ajudar a gente a tomar decisão. A gente nunca diz não um para o outro até o fim.
Se a gente discorda é porque a gente não entendeu até o fim como a gente pode elaborar uma política pública com um voto, a gente envolve mais gente. Mas o que acontece no gabinete? A gente tem uma assessoria que assessora todos, principalmente jurídico. O jurídico acompanha pra gente o calendário da casa e vai ajudando a gente a organizar a nossa própria agenda. Então, a gente também tem a nossa agenda política de proposituras, Sim, de audiências, de consultas, etc. Está todo mundo formulando seus próprios projetos de lei. Mas, por acompanhamento da agenda da casa, a gente tem uma assessoria jurídica que acompanha todos os projetos protocolados e o calendário das comissões. Se é uma pauta de meio ambiente, vai para mim e para Cláudia Visoni, que somos da pauta do meio ambiente. Tá. Se é de maternidades e infância, vai para a Anne. Se é sobre raça, cultura e etc., vai para o Jesus. E aí essas pessoas têm o tempo da casa para elaborar pareceres próprios da bancada ativista sobre os projetos e escrever o que eu vou falar no plenário. que responsa, hein? Então eu sou realmente porta-voz de muita gente e é por isso que o mandato da bancada ativista é um dos mais vivos da casa, porque se você for falar com os parlamentares da casa, todo mundo tem uma história com a bancada ativista, porque nós 9 estamos acompanhando todas as atividades da casa de forma compartilhada e sem sobrecarregar ninguém, afinal somos 9. Como é que está o recesso para vocês? Estão trabalhando? Não parou? Porque assim, a gente está vendo uma movimentação atípica na casa dessa vez. Muitos deputados passando por aqui, a gente está quase no meio aí do recesso, os deputados estão na área, né? Volta e meia a gente está encontrando com eles todos. Por mais que seja regimental, vocês continuam. A gente sabe que todos vocês continuam trabalhando, sim, independentemente de estar no plenário, né? De estar numa comissão ali na cara da comissão. E como é que foi para vocês aí? Pararam, não? Deram um respiro? Não, a gente aproveita a ausência de votações para sair um pouco da capital, porque a gente fica muito preso em São Paulo, porque a Assembleia Legislativa está aqui, mas esse estado é gigante. Então, a gente está aproveitando esse recesso para sair um pouco da capital, para visitar mais territórios, lugares, fazer mais atividades, ouvir mais pessoas e envolvê-las nas nossas atividades e no momento político do estado de São Paulo, que é um momento político muito diferenciado, essencial. E a gente tem aí uma grande disputa de futuro aberta. Eu acho que a gente está discutindo coisas enormes aqui na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, as privatizações. Era o que eu ia já chegar nessa tecla aí das privatizações, concessões, desestatização, seja qual nome tiver esse modelo, enfim, de administração, né? Qual o posicionamento da bancada ativista? Nós somos contrários, absolutamente, porque a gente entende que o Estado é o serviço público na ponta. Quando a gente está falando de empresas como a Implaza, a CPOS, que já foram extintas, a gente estava falando de um corpo técnico que ajudava os municípios a se organizar, a se reestruturar, a conversar com os outros e executar obras na ponta. A gente estava falando de engenheiros que foram demitidos e que fazem muita falta para os municípios no final. Quando a gente fala, por exemplo, de privatização de empresas de serviços essenciais, por exemplo, água. A gente tem uma das águas mais baratas da Sabesp, apesar de todos os problemas, e da gente na Comissão de Meio Ambiente achar que a Sabesp é irresponsável com o tratamento de esgoto, e a gente precisa avançar nessa obrigatoriedade, a gente não pode ignorar que ela presta um serviço bom e barato. As companhias no estado de São Paulo que não são públicas têm preços muito diferentes e um serviço muito diferente. Então, a gente é contra, a gente acha que isso está se dando de maneira muito acelerada, com pouca compreensão dos próprios deputados do que são essas empresas. A gente extinguiu empresa que fazia plano diretor das cidades sem que os deputados saibam o que é plano diretor. Eu tenho a sensação aqui que os meus colegas estão votando coisas que não compreendem muito bem do que vai ser na ponta. Então, a gente é contrário à privatização e, sobretudo, a gente abrir mão do Estado de forma tão acelerada. A gente está abrindo mão de serviços que vai ser muito difícil a gente resgatar no futuro, e é por isso que eu estou falando que a gente está vivendo um momento histórico do Estado de São Paulo muito importante. Se a gente chegar no objetivo final do governador, que é um Estado mínimo, quem tem mínimo mesmo, os mais pobres, os mais vulneráveis, as pessoas que moram na zona rural, na roça e etc., vão ficar sem o mínimo de serviço público que tem. Sobre presídios, essa é uma discussão latente aqui na casa. Eu estou fazendo essa pergunta para todos os parlamentares que vêm aqui e talvez essa votação nem passe por aqui.
Não, talvez não, né? Porque ela tem autonomia de construir parcerias público-privadas, que é a possibilidade. A gente está acompanhando muito de perto e muito atento. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a pauta da segurança pública se tornou sensível e latente para as pessoas. A gente viveu um terrorismo, está todo mundo se sentindo inseguro e até para eleger certos políticos aumenta essa sensação de que nós estamos mesmo inseguros, com propostas vazias, sem nada concreto. Eu acho que a pauta de segurança pública é super importante e a gente precisa entender que ela é sistêmica. Os presídios, eles fazem parte da pauta de segurança pública e não podem ser entregues para iniciativa privada, porque é através do sistema penitenciário, por exemplo, que a polícia consegue monitorar as organizações criminosas, a comunicação deles, os bilhetes, o tráfico de drogas dentro dos presídios, o comportamento dos grandes chefes que estão nessas penitenciárias. Você não pode tirar isso da segurança pública. Você não pode terceirizar isso para outra entidade. É muito sério, é muito grave. Além do que, você torna a vida de pessoas mercadoria. Não deu certo em lugar nenhum. Não deu certo nos Estados Unidos, que está revendo esse modelo. Está voltando para o Estado. Isso. E não deu certo em Manaus. A gente viu a carnificina recente. Belo Horizonte. Por conta de a gente separar a penitenciária da gestão de segurança pública. As vidas das pessoas encarceradas não são mercadorias, não são coisas que a gente pode entregar, exige muita responsabilidade e inteligência. Então a gente está estudando dentro do mandato como é que a gente pode interferir isso, mesmo sabendo que não vai passar por aqui, porque infelizmente, a gente tem aqui na Assembleia Legislativa poucos poderes. A gente tem poucos poderes de interferência junto ao governo estadual. Mesmo sendo uma casa que fiscaliza e que vota orçamento, tem poucos poderes? Eu acredito que sim. A gente tem essa divisão de poderes entre poder judiciário, executivo e legislativo para que a gente possa se autorregular, senão nós seríamos uma monarquia. O governador poderia atuar da forma como quiser. Mas mesmo dentro do orçamento, a gente não pode alterar muito. Lei de diretrizes orçamentárias que passou aqui na última semana... Você ficou satisfeita? Não, vou ter contrário. As diretrizes orçamentárias são as metas que o governo tem para o orçamento. A gente ainda para onde vai o dinheiro? A gente ainda não está falando de cifrão, mas a gente está falando quais são os objetivos gerais para o orçamento. A gente apresentou 23 emendas. Isso que eu ia falar, foram todos 500 e tantas emendas de deputados. Quantas passaram de vocês? Uma. 23 emendas. Das 23, uma passou. As nossas emendas eram mais no sentido de que o governador assumisse o compromisso de desfazer as desigualdades através do orçamento, descentralizando o orçamento da capital. A grande maioria fica para grandes regiões metropolitanas. Os lugares mais densos têm mais orçamentos, eu consigo compreender, mas em algum momento a gente tem que mandar o hospital para os municípios que não têm. A gente tem que mandar cultura para os municípios que não têm. A gente tem que mandar infraestrutura para as roças, para as áreas rurais. Então, a gente precisa descentralizar o orçamento, que ainda fica muito nos lugares mais adensados para praticar, para combater as desigualdades. Então, a gente apresentou emendas nesse sentido, só uma passou, Qual que foi? É referente ao aumento do orçamento para as universidades. Que é significativo, que é importante, mas que está longe de suprir a necessidade real da gente acessar todas as pessoas ao ensino superior. Mas eu acho que do ponto de vista macro mesmo, de levar cultura, educação, saúde para os municípios menores e mais vulneráveis, a gente não conseguiu avançar muito, o que mostra até, no meu ponto de vista, um engessamento da casa, uma dificuldade de nós, daqui, do Poder Legislativo, de querer e poder interferir no Poder Executivo. A gente tem poucos poderes aqui, mas a gente ainda tem uma Assembleia Legislativa muito refém, muito subordinada ao Poder Executivo, que contribui para que a gente viva cenários como esse primeiro semestre. Se você perguntar o que aconteceu no primeiro semestre, claro, a gente tem um passo em aprovar projetos de deputados, projetos importantes, por exemplo, que a gente foi favorável como cardápio para diabéticos nas escolas públicas. É importantíssimo o projeto de lei. É uma realidade. Sim. Mas a grande maioria dos projetos que a gente votou aqui, e isso porque não vieram todos, porque o governador tem decretado muito. Né? Foram mais de 200 decretos, enquanto ele mandou nem 10% disso de projetos de lei para casa.
todos relativos à privatização, fusão ou extinção de empresas, que passou de maneira muito acelerada, com pouco debate, com pouco conhecimento de causa. Então a gente está revirando um Estado, mudando completamente a configuração do Estado, sem ter a habilidade, a responsabilidade e tempo de fazer esses debates. Gente, essa foi a deputada Mônica da bancada ativista. Eu vou deixar já aqui o convite para a gente tomar um café, mais um café aqui no próximo programa. E vou até já colocar alguns temas aqui. Orçamento impositivo, lei orçamentária, para onde que vai, como é que vai ser essa discussão. Esse trabalho que cada um dos deputados da bancada ativista faz, eu sei que vocês fizeram divisões aí, um mês com mais foco nessa área, outro mês... Acabamos de sair do junho LGBT, vamos entrar no agosto indígena logo agosto depois... indígena, e antes eu queria também que a gente falasse aí no nosso próximo encontro, dia 25 de julho. Tá. Que é uma data aqui importante para a gente comentar. Marcha das Mulheres Negras, Latino e Caribenhas. E caribenhas. Vamos falar disso daí, por que isso tem a ver com São Paulo e o que a gente tem a ver com isso. Deputada, super obrigada pela sua participação e parabéns mais uma vez. Obrigada.